Ele é digno de louvor. Então adore Ele essa noite. Se você é filho, então adore Ele, Espírito e verdade. Somos dois em um com Cristo Jesus. Então só adore Ele essa noite. Meu coração disposto a queimar hoje. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantar, só quero te falar que é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, glória a Deus, obrigado, Senhor da glória. Obrigado por esta noite. O Senhor tem nos concedido mais um dia para nós viver, Pai. Mais um dia para que nós venhamos, Pai, chegar ao teu trono de glória. Obrigado porque mais um dia o Senhor deu oportunidade à nação brasileira. Obrigado por mais um dia o Senhor ter dado a oportunidade a todo ser humano da face da terra. Tu és santo, glória. Tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, oh, glória. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, essa noite glorifica o teu santo nome nesse lugar, porque não há outro que lhe induz, Senhor da glória, não há outro. Só o Senhor é merecedor de honra, só o Senhor é merecedor de louvor. É por isso que nós estamos aqui, porque estamos necessitados de ti. Só tu és santo, oh, glória. Só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo. Oh, Deus poderoso, só tu és santo. Não há outro como nosso Senhor Jesus, porque só Ele pode fazer o que ninguém pode fazer. É por isso que Ele é merecedor de honra, é por isso que Ele é merecedor de louvores. Ah, Deus, oh, Espírito Santo de Deus, envia teus anjos ministradores para ministrar nossos corações essa noite. Envia os anjos ministradores para ministrar o louvor inspirado aos nossos corações. Envia os anjos ministradores para nos ajudar a ministrar o Espírito Santo de Jesus. Oh, Deus, só tu és santo, Senhor Jesus. És santo. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa semana que passou, Pai. Obrigado, Pai, pelo que deu certo, pelo que não deu certo, Pai. Pai, obrigado pelos levantes que foi levantado sobre a minha vida, sobre a vida da igreja, Pai. Pai, tua palavra diz, Pai, que o mundo ia nos odiar porque primeiro tinha
unção, de glória, de majestade, de poder, de santidade. Venha ser notória esta noite. Deus, Espírito Santo de Deus. Pai, esta noite entrego o Pai Santo, Pai amado. Esse jovem que faz, Pai, parte do ministério de louvor, Senhor da glória. Espírito Santo de Deus, que essa noite, Pai. Pai, eu rogo, Senhor Deus, meu Pai, por esse altar. Pai, que o Senhor venha enviar, Pai, jovens, Pai, para fazer parte do ministério de louvor, Pai. Para ajudar esse jovem, Pai, na administração de louvor, Pai. Espírito Santo de Deus, Pai. Pai, com tudo que esse jovem está louvando, Senhor da glória, não venha ficar só aqui, Pai. Mas venha alcançar, Senhor Deus, meu Pai, cada pessoa que vai assistir, Pai. E YouTube, Senhor Deus, Pai. Vai também assistir, Senhor Deus, meu Pai, Instagram, Facebook, Senhor da glória. Pai, que o louvor desse jovem vai impactar essa juventude, Pai. Porque nesses últimos dias eu estou crendo que o Senhor vai levantar uma juventude, Pai, que não se vende. Uma juventude que não perde tempo, Pai, nas redes sociais, Senhor Deus, Pai. Mas uma juventude que quer buscar o Teu Espírito Santo. Ai, quer queimar por Ti, Senhor da glória. Não pega o Teu fogo, queima essa noite com o fogo do Teu Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, para que essa noite o Senhor venha nos dar força, nessa noite o Senhor venha, aleluia, Deus, dá uma palavra ao nosso coração, Senhor da glória, e que tudo seja para a Tua honra, Pai, seja para a Tua glória, Senhor da glória, para que eu venha diminuir e a Tua glória venha ser manifesta no poder que há no nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Essa noite, irmão, nós vamos entrar numa palavra abençoada, depois o ministro de louvor está voltando de novo, tá bom? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, né? Nós aprendemos totalmente errado, irmão. E o mais difícil é você desfazer o que você aprendeu para colocar um novo, entendeu? A Bíblia fala em ministro de louvor, né? Aleluia, Deus. E às vezes nós deixamos os ministros de louvor de lado e passamos tempos dando oportunidade, coisas que é de homem. E a Bíblia ela mostra que no passado tinha os levitas que preparavam tudo para o sacerdote fazer o sacrifício. Hoje nós não temos uma tribo de Levi, mas hoje nós temos o quê? O ministério de louvor, para ministrar os louvores, aleluia Deus, e depois vinha a palavra, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Mas nós aprendemos totalmente diferente, né? Quem é ministro de louvor, ele é levantado para aquilo, para louvar, exaltar o santo nome do Senhor Jesus, né? E nós aprendimos, né, que em cima do altar é cheio de obreiro, né? E aqueles obreiros que estão aqui é para ser o que? Ministro de louvor ou alguma coisa parecida, né? Aleluia, Deus. Eu quero fazer como a Bíblia manda, né? Futuramente eu creio que vai ter uma banda, uma equipe de louvor junto com ele para louvar e exaltar o santo nome do Senhor, porque é isso que a Bíblia fala. E nós fazemos o que o homem fez é as igrejas, que é só copiando o que o homem faz. Aleluia, Deus. Né? Então, o que é que nós fazemos? O que o Senhor tem mostrado na Bíblia, que o Senhor tem falado a respeito do seu Espírito Santo. Ungir pessoas que são preparadas para a equipe de louvor. Aleluia, você unge aquela pessoa para fazer o quê? Equipe de louvor. Se ele é uma pessoa que é chamado para o diaconato, você unge ele para ser um diácono ou uma diaconisa. Aleluia, Deus. E as igrejas é totalmente diferente. É conjunto de jovem, conjunto de senhora, é conjunto não sei o que, é conjunto não sei de que. Aleluia, Deus. E no lugar de levantar o que? Ministros de louvor para ministrar os louvores. Aleluia, Deus. Mulheres com chamado de diaconisa para o que? Ajudar a organizar a igreja, para fazer algum trabalho na igreja. Isso é que o Senhor nos orienta a fazer, né? E é isso que nesses últimos dias eu quero ensinar isso para a igreja. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E aí você pergunta, irmão, se o irmão tem chamado de pregador,
o Senhor vai ungir ele como pregador, né? Se ele tem chamado de pastor, vai ungir ele como pastores, né? Então, todo pastor não é pregador, e todo pregador não é pastor, né? Então, tem 5 ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Aleluia, Deus. Então, é isso que eu quero ensinar para a igreja. E a partir da outra semana, irmão, nós vamos ingressar um pouco sobre os batismos, sobre os batismos que existem. Nós fomos acostumados que só tem um batismo e aí pronto, nós ficamos aí e se amarramos. E também nós não sabemos, muitos não entendem sobre o batismo nas águas. E no domingo que vem eu quero falar um pouco sobre o batismo nas águas. Hoje, nós vamos terminar a série que eu estava trazendo a respeito das 3 mortes que Jesus venceu. Então hoje nós vamos fazer a finalização. E hoje é a morte na carne. É o que nós vamos trabalhar hoje. E domingo nós vamos falar um pouco o porquê o batismo nas águas, entendeu? Para que serve? Por que foi que o Senhor determinou e etc. E para que serve no dia de hoje? Então, no outro domingo ou na quarta-feira, nós vamos já ingressar. Provavelmente nós vamos ingressar na quarta-feira já o batismo nas águas. Mas hoje nós vamos finalizar isso aqui e que os irmãos venham ter um entendimento um pouco. Nós falamos a primeira morte. Qual foi a primeira morte? A separação do homem para Deus. A segunda morte é a morte de Jesus na cruz. E a terceira morte, a nossa morte para a carne. E o versículo que eu quero que meus irmãos abram é no livro de Romanos capítulo 6. Aleluia, Deus. Romanos capítulo 6 e o versículo é o 11. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Pode procurar aí. 6, 11. Nós vamos ler só esse versículo. Tem muito versículo aqui para nós trabalhar hoje. Aleluia, Deus. Peste poderoso, Cordeiro Santo. Romanos 6, 11. Romanos 6, 11. Aleluia, Deus. Espera aí, depois, aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Esse é Romanos 6, 11. Aleluia, Deus. Todo mundo já encontrou? Romanos 6, 11, que diz assim a palavra do Senhor Jesus. Diz assim, aleluia, Deus. Eu vou ler em 2 versões e os irmãos vão acompanhando aí. A primeira versão eu vou ler na versão Almeida, que diz assim a palavra do Senhor. Assim também vós considerai-vos morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Vamos o 12. Vamos continuar no 12 aqui para os irmãos entenderem. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeceis às suas. Ou aqui tem essa aqui diz paixões, né, que é a mesma coisa. Vamos aqui nessa aqui. Aleluia, Deus. Assim também vocês devem ser considerado morto para o pecado, mas por estares unido com Cristo Jesus, devem ser considerado vivo para Deus. O 12 diz assim: portanto, não deixe que o pecado domine o corpo mortal de vocês, e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Eu falei anteriormente que o Senhor Jesus venceu a primeira morte como, irmão? Trazendo a união
semelhança de Cristo. Aleluia, Deus. O homem, no passado, ele tinha a imagem e semelhança de Cristo. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então o homem, no começo, ele tinha a imagem e semelhança de Deus. Mas quando ele desobedece, agora ele perde a imagem e semelhança de Deus, e ele passa o que, irmão? Ter a imagem e semelhança do próprio inimigo de Deus. Aleluia. E hoje, irmão, nós, muitos ainda que não aceitaram Jesus como Salvador, e muitos ainda que estão até indo para a igreja, irmão, isso é verídico, ele ainda tem a imagem e semelhança do inimigo de Deus. E é nessa proporção a qual eu vou falar isso aqui, irmão. Qual é a imagem e semelhança do inimigo? É as nossas práticas pecaminosas, como a prostituição, bebedice, roubo, mentira, tudo isso é imagem e semelhança do diabo, não é imagem e semelhança de Deus, entendeu? Aleluia, Deus. Então o homem perdeu a imagem e semelhança de Jesus e passou a ter a imagem e semelhança do inimigo. E nós sabemos que no princípio o inimigo ele fez uma raça híbrida. Ai, aleluia, Deus. Nós sabemos que no princípio o inimigo ele queria fazer o que? Uma raça igual a ele, desobediência. E como foi que ele fez, irmão? Ele pegou um homem chamado Caim, aleluia, Deus, e daquele homem ele começou a fazer a sua linhagem, entendeu? Daquele homem ele começou a fazer a sua linhagem. E nós sabemos que da linhagem de Caim ninguém se salvou, Senhor. O próprio Deus, quando mandou o dilúvio, ele só foi salvo Noé e sua família. Então aquela raça de pessoas que saiu de Caim, todas elas eram uma raça híbrida, que tinha a imagem e semelhança do próprio Satanás. E se eu disser para vocês que depois do dilúvio, o inimigo ele tentou fazer outra raça, e ele não conseguiu, mas ele está conseguindo fazer uma raça semelhante à raça que ele fez lá no passado. Infelizmente, irmão, desses dias atuais, pessoas vão ouvir a palavra, mas a palavra não vai entrar nele. Por quê? Porque eles são totalmente filhos do diabo. Infelizmente, muitas pessoas, irmão, assim como Noé pregava, fazendo a arca, e aquela mensagem não entrava neles. Onde foi que a mensagem foi entrar? Só em Noé, nos seus filhos, nas suas noras, na mãe dele e na mulher dele. Aleluia, Deus. Eu não sou muito de ir buscar conhecimento, mas eu fui necessário a buscar. E nós vemos que estão fazendo útero artificial. Para quê? Para fazer, o inimigo ele quer fazer o quê? Sua própria raça, seu próprio povo. E nós estamos vivendo nos dias, irmão, que o inimigo ele está perturbando nossa mente. Aleluia, Deus. Eu não tinha nem visto isso, e a irmã começou a me mostrar algo que está acontecendo por aí afora. Uns homens, principalmente cantores, pessoas famosas, matando as crianças e comendo as crianças, né? Aleluia, Deus. E isso, o Senhor sempre me mostra visão, só que eu não sou muito de falar, porque as pessoas não, né? Então, e isso não é só no Brasil e fora do Brasil. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E hoje nós estamos tão envolvidos nas coisas terrenas, irmão, que nós deixamos isso aqui passar. E eu vou até trazer uma palavra a respeito disso, mas isso vai entrar nesse contexto aqui. Aleluia, Deus. Nós estamos tão carnalmente que nós não estamos deixando a palavra penetrar nas nossas mentes. E para nós termos uma ideia, se nós falarmos uma palavra mais aprofundada, já o YouTube não lança aquela palavra, já não lança aquela pregação, ela corta aquela pregação. Entendeu? Para quê? Para que as pessoas não tenham as revelações da palavra. Isso aqui que eu vou falar, irmão, é tão poderoso
6 horas, de 5 horas para 6 horas, abre-se um portal. Esse portal, os anjos começam a vir, os anjos que trabalham à noite, eles começam a vir, os anjos que trabalham o dia começam a ir. Também nesse horário, os demônios que trabalham durante o dia, eles vão se ocultar. Os demônios que trabalham à noite, que são mais poderosos, eles vêm nesse portal. E como é que ele vem, irmão? Como é que os demônios vêm? Pessoas nesse momento estão levantando altares em macumbaria, bruxaria, aleluia Deus. Para nós ter uma ideia, isso aqui é polêmico e as pessoas têm medo de falar. Se você for ver 6 horas da manhã, 9 horas, 12 horas, 3 horas, 6 horas da tarde, tem pessoas com um terço, fazendo terço, é a abertura de portal para demônios, entendeu? A igreja do Senhor Jesus, não a igreja evangélica, a igreja do Senhor Jesus, que anda dentro da palavra, era para ter essas orações. Sabe por que nossos filhos são atacados? Eles são atacados por causa disso. Não houve nenhuma geração mais atacada na mente do que essa geração, irmão. Nós somos totalmente atacados de ansiedade, depressão, porque é totalmente diabólico, porque o diabo está trabalhando para fazer sua própria raça, sua própria linhagem. Entendeu? Então 6 horas da tarde é o crepúsculo. O Senhor me mostrou uma visão sobre isso. Aleluia, Deus. E nesse momento abrem-se os portais. E se nós souber acessar, nós acessamos o portal celestial. E podemos chamar os anjos ao nosso favor. Mas se nós não sabemos entrar, né, nós não acessamos o reino espiritual. Pois bom, e entrando nessa dimensão, nós sabemos que todo ano tem um projeto. E muitas pessoas se alegram. Eu vejo, antes eu também alegrava com isso, mas quando o Senhor me mostrou, aleluia Deus, me mostrou que estava por trás disso, aí eu comecei, agora entendi. Existe um projeto por um programa de televisão da Rede Globo, chamado Criança Esperança, né? Aquilo foi fundado por um homem humorista no ano de 1986, por aí. Está com uns 40 anos, mais ou menos que isso foi fundado. E isso, irmão, esse homem, ele é nada mais, nada menos que um bruxo. Aleluia, Deus. Ele faz rituais satânicos. E muitas pessoas ajudam pensando que está ajudando. E aquilo é para quê, irmão? Para sacrifício de criança. Mas muitos não sabem, alguns são beneficiados para quê? Para não chamar a atenção. Mas outros são o quê? Mortos. São comidos vivos. São abusados sexualmente. Será que você entendeu? Aquele Cristo Redentor debaixo dele é cheio de coisas para sacrifício. A igreja do Senhor Jesus não sabe disso porque os pastores não buscam o sobrenatural. E elas têm medo de falar isso porque elas têm medo de fechar as portas, têm medo de ser chamado para evento grande. Entendeu? Aí é milhões e milhões recadados quando é feito isso. Aleluia, Deus. E depois das visões que o Senhor me mostrando, eu fui pesquisar quantas pessoas eles ajudam por ano. Não mostra quantas crianças eles ajudam por ano. Só mostra que eles ajudaram tantas crianças nesse longo e eu não mostro. Sabe por que não mostra? Porque eles ajudam 10, mais um vai o quê? O sacrifício. Assim como nós damos o quê? O dízimo. Eles também dão o dízimo, mas para quem? Para o inimigo. E o dízimo é o quê? Uma criança. O dízimo é o quê? Um adolescente. Só que os pastores, as pessoas não têm coragem de dizer isso e não acessam o mundo espiritual para que o Senhor mostre, irmão. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, né? E nós vimos aí muitas pessoas famosas, né? Eu estava vendo as crianças sendo assadas, né? E eles comendo as pessoas, comendo as crianças.
disse, sabe, quando o mundo odiar você, sabe que primeiramente odiar. O mundo odiou Cristo Jesus porque ele falava a verdade. E quando você se alinhar, irmão, você não vai ter mais amigo não. Entendeu? Olha, eu tenho aqui os irmãos da igreja, mas acho que amigo mesmo assim, mais chegado, só tem um. É os irmãos da igreja, irmão e irmão. Mas amigo chegado só tem um, irmão. Aleluia. Muitos que eu pensava que eram amigos, quando eu comecei a me alinhar com a palavra, começaram a se afastar. E quando você começa a se alinhar, sai do meio da fofoca, sai do meio de tudo isso, aí começa, porque o Senhor ele começa a peneirar. Entendeu? E nós, por ser humano, irmão, nós queremos se abater, né? Mas quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E Jesus, como confrontou o império das trevas, ele foi o que? Com madeiro. Jesus, ele confrontou tudo que estava errado. E começou o que, irmão? Enviar o reino dos céus. É tanto que o João dizia, esse homem prega como que tem autoridade. Porque quem tem acesso ao mundo espiritual, ele prega como que tem autoridade, irmão. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E então, é nesse contexto ao qual eu vou entrar nesta palavra. E se o Senhor permitir, eu vou fazer um livro a respeito disso, sobre o trono, que age no Brasil, age fora do Brasil. Aleluia, Deus. E os verdadeiros bruxos, irmão, ele pega as crianças. Aleluia, Deus. Porque é o único ser que ainda é inocente. Não quer dizer que uma criança não tenha pecado. Sim, ele tem um pecado, que já vem do seu pai, da natureza. Só que pela inocência dele, é o inimigo que é o quê? O sacrifício dele. Nos rituais satânicos, eles falam que bebe sangue das crianças. Ou então de uma virgem, e assim sucessivamente. O diabo ele é tão imitador de Cristo Jesus, e o ser humano não leva isso. O diabo não aceita, irmão, divórcio. O diabo não aceita traição. Porque ele sabe que isso é bíblico. Para uma pessoa se tornar uma sacerdotisa do diabo, se for mulher, tem que ser virgem. Ela tem que ficar no calabouço cheio de fezes humanas, coisa podre, até passar o momento para ela se relacionar o quê? Com o próprio diabo. Se for uma mulher que não for virgem, ele não quer não. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Então, nós como servos do Senhor, nós temos o que aqui? Andar de acordo com a palavra do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus. Então, nos últimos dias, eu vou pregar muito sobre isso aqui, muito profundo. Sobre as duas gerações. A geração que é a imagem e semelhança de Cristo e a imagem e semelhança de Satanás. Aleluia, Deus. Porque ele fez no princípio. E de lá para cá ele tenta fazer, meu irmão. Mas ele ainda não conseguiu. Mas no último dia ele vai conseguir. Entendeu? E é sobre isso que nós vamos falar. Aí aqui a palavra diz: assim também vós considerais vós morto para que? O pecado. Então Paulo aqui, ele vem no assunto, irmão. E quando for no outro coisa, nós vamos trabalhar daqui para trás, que vai falar sobre o batismo nas águas, entendeu? Aqui Paulo está dizendo, olha, vós, aqui ele está trazendo um ensinamento para a igreja aos romanos. Ele diz, olha, assim também vocês devem ser considerados mortos para o pecado. Aleluia, Deus. Aí aqui ele começou a instruir a igreja aos romanos. Por quê, irmão? Porque a igreja, ela não estava 100% alinhada com Cristo Jesus, com as palavras de Deus. Nós não vamos entrar muito sobre o batismo, mas eu vou só dar só um pouquinho nisso. Porque primeiro
aqui, Paulo ele começa a instruir a igreja aos Gálatas a respeito do fruto da carne. Nós vamos falar um pouco do fruto da carne e depois nós vamos ingressar mais sobre a morte. Quem achou pode ler. Aleluia, Deus. Gálatas 5, 19 e o 20. E nós precisamos morrer para esses desejos. Amém? Quem achou pode ler. Gálatas 5, do 19 ao 20. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias e emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Amém? Por que Paulo ele trouxe isso aqui para a igreja da Galácia? Porque eles ainda aqui estavam que nem Romano que nós vimos, eles ainda não estavam mortos para o pecado. E quando nós não estamos mortos para o pecado, irmão, então a carne começa a dar os sinais. E quais os sinais, irmão? É o fruto. A carne ela tem um fruto, assim como o espírito também tem um fruto. Porque aqui vai falar do fruto da carne e do fruto do espírito. Mas para nós chegar no fruto do espírito, nós vamos primeiro falar um pouco sobre as obras da carne. E se nós não estamos mortos para a carne, vai aparecer essas obras aí, vai aparecer esses sinais aí. Aleluia, Deus. E quando o homem morre, começa a correr aquele mau cheiro, né? Passando do segundo, terceiro dia, já começa a ficar podre. Como é que nós sabemos no mundo espiritual que você está morto nos seus delitos e pecados? Nessas obras aqui. E ele leu aí várias passagens que falam. Ó, primeiro aqui, as obras da carne são conhecidas. Olha aí. As obras da carne são o quê? Conhecidas. Então, se você já morreu para o pecado, aleluia, Deus, é conhecido. Mas se você não morreu, também é conhecido. E o primeiro aí é o quê? O primeiro meu aqui diz que as obras da carne, o primeiro diz que é prostituição. O de vocês aí é o quê? Hã? Aleluia, aí ó. Que está no mesmo contexto. Prostituição e adultério é a mesma coisa. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Essa versão aqui, deixa eu ver aqui. Meu Deus, você é poderoso. O homem que ainda não morreu ainda, que ainda está um velho homem, ainda está, aleluia, não morreu por seus pecados, são imoralidade sexual, que é o mesmo que adultério e o mesmo que prostituição. Ou seja, trazendo aqui no contexto de prostituição, que abrange tudo, mas trazendo para o lado de adultério, prostituição é todo tipo de perversidade sexual, seja fora do casamento, seja no casamento, seja casal que mora junto, seja namorado, seja homem com homem, mulher com mulher, seja todo tipo, se torna prostituição. Mas o adultério é o que, irmão? O adultério é sobre o homem e a mulher casada. É aquele que está numa aliança. Então, se o homem, aleluia Deus, ele ainda está aqui, se assim porém vós considerai morto para o pecado. Aleluia Deus. Se o homem não estiver morto para o pecado, ele tem uma dessas obras aqui, irmão, que é a prostituição ou o adultério. Louvado seja o santo nome do Senhor. Por isso que o Senhor Jesus ele zela pelo casamento, porque o homem que vive uma vida de adultério, ele está o quê, irmão? Morto para, ele está ainda vivo para o pecado. Mas o homem que parou com essas práticas, ele está morto para o pecado e vivo para Cristo
sua? É o versículo onde nós estamos. Só que é o primeiro. É porque cada que eu estou botando aqui em parênteses. Aqui, ó, essa aqui fala em moralidade sexual, essa aqui fala prostituição e o Pedrinho fala adultério, tá? 5,19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza. Pronto, só até aí. O primeiro dela é o mesmo aqui, né? Aleluia, Deus. E o segundo que é que vem? Idolatria. Não, o segundo meu é impureza. Impureza é outra também. Entendeu? Então, quem não morreu com pecado, irmão, ele ainda tem impureza dentro dele. A impureza vem por intermédio de quê, irmão? Por intermédio de relações sexuais. Vem impureza também por intermédio de certos tipos de alimento. Vem impureza também por certo tipo de palavra que você fala. Lembra que Jesus disse: olha, não olhai para o que entra, mas o que sai. E se você tem palavras que não condiz com a palavra do Senhor, então a palavra diz que você está sujo por dentro, você está impuro por dentro. Aí Jesus diz que a comida, ela sai. Isso não faz mal ao homem, né? Mas o que sai, isso faz mal ao homem. Então, um dos sinais que o homem ainda está vivozinho por pecado e não morreu ainda por pecado, irmão, impureza, né? Aleluia, Deus, impureza. E a tua aí, Pedrinho, é o quê? A nossa aqui é impureza, a tua é o quê? Hã? É o segundo. Prostituição, né? Aleluia, Deus. E aqui, vamos ver aqui nessa versão aqui. Aleluia, Deus. É por isso que eu gosto. Impureza também. Impureza também. Então a impureza, ela vem de diversos tipos de coisas. Então o homem que ainda não morreu por pecado, irmão, ele ainda exala esse tipo de coisa. E essa morte aqui, necessariamente, não o Senhor Jesus, ele vai fazer por nós. Necessariamente é nós que temos que fazer. Com a ajuda de quem? Do Espírito Santo. E você tem que pedir o Espírito Santo para morrer dessas obras aqui. Entendeu? Então a terceira, a minha diz aqui, a terceira é prostituição, impureza. A minha chama o quê? Lascívia. A de vocês é o quê? A terceira. A terceira obra da carne. Lascívia também. Aleluia, Deus. E a tua, Pedro? Impureza. Pronto. E essa aqui diz assim, ó. Ações indecentes, que é o mesmo que impureza. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aqui diz assim, ações indecentes, que é o mesmo que lascívia. Ações indecentes. Então o homem que ainda não está morto para o pecado, que ele ainda não venceu essa terceira morte, irmão, aleluia, Deus, ele tem ações indecentes. Vamos trazer aqui uma ação indecente. Aleluia, Deus, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Uma ação indecente. Pessoas que têm um mal falar. Pessoas que, homens ou mulheres que talvez falam algo que não é para falar. Não vou me aprofundar muito. Palavras indecentes. Com muitas pessoas, homens, tem homens também. Principalmente quando está na roda de homem. Eles soltam palavra indecente quando passa uma mulher. Também mulheres quando passam um homem. Principalmente aqueles homens que fazem academia. As mulheres talvez jogam uma palavra indecente. Isso é um homem ou uma mulher que ainda não é morto para o pecado. E quando nós não somos mortos para o pecado, irmão, essas obras, elas são manifestas nas nossas atitudes. Aleluia, Deus. Então o Senhor, ele veio para vencer essas mortes. E ele venceu duas. E essa aqui é nós que temos que vencer por intermédio da palavra. E o versículo, agora nós vamos para o versículo, irmão, 20. As obras da carne. Oh Deus, versículo 20. Versículo 20, eu vou ler aqui o primeiro aqui do versículo 20. Aleluia, Deus. Diz assim,
versículo 20, ó, fala que é idolatria. O homem que não está morto por pecado tem o que? Idolatria. Aí vocês? Idolatria. Essa versão aqui diz o quê? Essa versão diz assim, ó, adorações aos ídolos, que é o mesmo que a idolatria. Então, o homem que ainda não morreu para a carne, aleluia Deus, e não viveu para Cristo Jesus, ele ainda faz o que? Idolatria. Aí você pergunta, irmão, idolatria é só você colocar uma imagem e você se ajoelhar? Não. Há vários tipos de idolatria. Tem homem que idolatra a mulher que idolatra o homem, pai que idolatra filho, homens ou mulheres que idolatram o transporte, algo que você bota acima de Jesus é idolatria. Tudo que você bota acima, olha, isso aqui está se tornando idolatria. O celular está se tornando mais idolatria do que as pessoas botar um santo dentro de casa. Entendeu? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, tudo isso, irmão, se torna idolatria. E quem não está morto para a carne, isso começa a se manifestar. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Quando nós não morremos para a carne, que é a terceira morte, isso começa a ser manifesto. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, idolatria, ela vem abrangindo um monte de coisas. Aleluia Deus. Hoje existe um ídolo tão grande no Brasil, fora do Brasil, chamado futebol. Os homens brigam, os homens gritam, as pessoas são apertadas naqueles estádios de futebol. Aleluia Deus. Isso é um ídolo. Tem homens que eles idolatram tanto o jogador mais do que seu pai e sua mãe. Tem homens que, for possível, ele morre pelo jogador. E às vezes nós não fazemos isso porque Jesus se torna que idolatria. Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu conheço um homem, ele já faleceu, o pastor irmão. E quando ele pregava, ainda não tinha televisão. Estava começando a televisão, né? E ele pregava a respeito disso. Ele disse para o outro pastor, ele disse, olha, eu estou com o maior medo da geração que vão vir. Porque vai vir uma idolatria tão grande, né? O entretenimento é a mãe, e a filha é o que? O futebol. E isso vai levar muitas gerações a essa idolatria. Dito e feito. Quando ele falou isso, o futebol não tinha essa proporção que tem. Entendeu? E hoje você vê que é uma idolatria tão grande que os jogadores de futebol são o quê? Bilionários, né? Isso que chama a atenção de um jovem pobre. Aleluia Deus. E isso quando se torna idolatria, irmão, pronto, Deus já não dá. Porque ele tem que ser o quê? Como um trabalho. Se o futebol for como um trabalho, aí é outra coisa. Mas se tornar uma idolatria, o Senhor já saiu de cena. Entendeu? Aí você
ser um servo do Senhor. E é isso que muitos de nós não queremos, irmão. Aleluia, Deus. Hoje, se eu não tivesse aceitado o ministério de Cristo Jesus, com o trabalho que eu tinha, e com essa proporção que o Senhor me deu, ganhando 1.200 por semana, eu tinha, dentro da igreja, eu tinha coisas grandiosas. Por quê? Porque o Senhor me ensinou a viver num lado de prosperidade. E eu ganhando 1.200, hoje eu era próximo, mais do que muitas pessoas aí. Mas o Senhor me fez uma proposta, se eu queria ingressar no ministério, aleluia, Deus, ou viver naquilo, aleluia, Deus, e eu preferi ingressar no ministério do Senhor Jesus, aleluia, Deus. E isso foi um pensamento, eu passei semanas pensando nisso. Por quê? Porque na lei, e hoje isso serve para hoje, a lei, e muitos não entendem, por isso a internet ela é muito boa, irmão. Mas tem pessoas que estão usando para matar muitas pessoas, estão usando para fazer o mal. Na lei, o Senhor separou a tribo de Levi para quê? Para viver daquilo que os outros ajudavam. A tribo de Levi não tinha salário, entendeu? A tribo de Levi não tinha salário. Eles viviam de quê? Das ofertas e do dízimo que os outros levavam. As outras tribos, quando entraram na terra prometida, tudo tiveram herança. Eles tudo trabalhavam. Mas a tribo de Levi não tinha herança. Então, quando nós viemos ao sacerdócio, nós não temos herança. Aleluia, Deus. A nossa herança é o quê? É o Senhor. É por isso que eu sei que muitos roubam, mas não é porque o cara faz errado que agora eu vou fazer a mesma coisa, né? Então, quando nós somos designados verdadeiramente, irmão, nós não temos herança. Aleluia, Deus. E aí aquelas outras tribos trabalhavam e o que eles ofertavam é que eles comiam. Entendeu? Mas só que muitos ensinaram, eu não vou dar uma oferta, eu não vou dar o dízimo porque são tudo ladrão. E quando você pensa desse jeito, você não pensa no seu próximo, porque muitos têm um trabalho de pastor e têm o seu trabalho. Mas muitos, que foi o meu caso e o caso do pastor Pedro e outros casos, irmão, nós largamos aquilo que o pastor Pedro, irmão, ele não era pastor, ele tinha um trabalho, uns irmãos que queria casar, ele fazia a festa de casamento e ajudava as pessoas. E o Senhor disse, larga tudo isso aí que eu vou. E hoje ele tem passado dificuldade. Aquelas pessoas que ele ajudou, tudo viraram as costas para ele. Pessoas que ele profetizou que ia ter carro e moto e casa, hoje estão com carro importado, estão com casa, estão com trabalho, ganhando 10 mil, viraram as costas para ele. Pessoas que quando eu trabalhava, eu ajudava, quando eu chegava no final de semana, às vezes eu ganhava 1.200 e saía, sem nenhum centavo. Segunda-feira eu chegava, estava sem centavo, saía ajudando, irmão, fosse que viraram as costas para mim. Aleluia, Deus. Então, o Senhor ele é seletivo e às vezes ele pega isso para mostrar quem são as pessoas. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, quando nós não somos mortos para a carne, aparece tudo isso aqui. E a idolatria, ela vem tudo em cima disso aqui. E por que o Senhor está nos trabalhando, meus irmãos? Porque o Senhor ele quer nos abençoar. E se nós não estivermos preparados quando o Senhor nos abençoar, nós vamos idolatrar aquilo que Ele nos deu. E o Senhor ele nos ama tanto que Ele quer nos perder para aquilo que Ele nos quer nos dar. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, irmão,
eles ingressando naquilo, né? E quando tiver pessoas para louvar, né? Tem a banda ensaio aí, e a equipe de louvor é para isso. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E a equipe de louvor é para ele louvar ao Senhor, é para ele viver para o Senhor. E aquilo que ele ganhar não se tornar uma pessoa, como muitos cantores gostam, eles se tornaram homens famosos. Se você vê, muitos ele não tem nenhuma igreja que ele congrega. Ele é como um cantor mundano. Então, o ministro de louvor é o quê? Para ele louvar nas igrejas, e se o Senhor abençoar ele continuar humilde daquilo. Então, a humildade, irmão, não é ser pobre e andar toda rasgada. A humildade é o Senhor te abençoar e para ele continuar humilde. Isso é ser humildade. Isso é servir o Senhor. É você ter para ajudar, é você não faltar na sua mesa e você continuar humilde. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, o quarto é idolatria. E o quarto o quinto é feitiçaria. Aqui no meu, vocês é o quê, hein? Feitiçaria também. Nessa aqui eu vou ver aqui. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E para os meus irmãos, feitiçaria também. E para os meus irmãos, nós achamos que feitiçaria é só o quê? É só você ir lá no terreiro fazer algo e se tornar uma feitiçaria, né? Feitiçaria, irmão, também se torna o quê? Palavras. Feitiçaria também, desobediência é também feitiçaria. Quando Saul, ele desobedeceu a voz de Deus, o que foi que a palavra diz? O pecado de Saul, de desobediente, é semelhante ao pecado de feitiçaria. Então, desobediência também é feitiçaria. E isso tem característica, irmão, de um homem que ainda não morreu por pecado. Um homem que ainda está, o pecado ainda está vivinho nele, ainda está, aleluia, Deus, está todo vapor. Então, feitiçaria é das evidências e das obras da carne, ou seja, do homem que não está morto para o pecado. Feitiçaria, o outro, irmão, é o que? É inimizade. Aí é o que? Aqui é inimizade. De vocês é o que? Inimizade também? Aleluia, Deus. E essa versão aqui é feitiçaria. Inimizade. Também inimizade. Aleluia, Deus. Espírito Santo. Agora aqui, irmão, precisa muito. Agora eu vou falar exclusivamente para crentes e não crentes. Vou falar para todo mundo aqui. Pessoas que ele ainda não morreu para o pecado, ainda está vivo. Ele ainda não morreu para o pecado e ressuscitou para Cristo Jesus. O que tem de pessoas que têm inimizade é demais, né? Não fala, ele tem até dificuldade de pedir perdão a alguém. Aleluia. Inimizade, irmão. Isso é o que? Obra da carne, do homem que não morreu para o pecado e ressuscitou para Cristo Jesus. Aleluia, Deus, hein? Então isso é obra totalmente de uma bichinha chamada carne. Aleluia, Deus. Então nós precisamos morrer e ressuscitar para Cristo Jesus. Inimizade. E isso abrange em muitos campos inimizade. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E uma das coisas, irmão, que acontece muito nas nossas vidas, que nós temos medo de falar, é repreender alguém. Quando alguém chega falando de um servo ou de uma serva do Senhor, o Senhor até me cobrou. E a partir de agora, toda pessoa que chegar falando mal do irmão, eu vou repreender. Ele pode estar no meio de um bocado de pessoa, eu vou repreender ele, em nome do Senhor Jesus. E antes eu não fazia isso, com medo que a pessoa queria pensar, e o Senhor me exortou. Por quê? Porque quando o Senhor disse, antes de tu falar do teu irmão, tirar o cisco do teu irmão, olha a trave que está no teu. Então toda pessoa
falar nesse assunto, não. Aleluia, Deus. Porque, irmão, nós queremos ser mais do que todo mundo. Aleluia, Deus. Porque se nós for julgar alguém e não dentro dessa escritura, nós já estamos se julgando. A Bíblia diz que nós já estamos se julgando. Aleluia, Deus. Então nós temos que julgar dentro da palavra. O que a palavra fala? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, se nós formos julgar, aleluia, Deus, porque as pessoas, eles não servem o Senhor, ele não tem uma vida de obediência, mas ele fica vendo o erro de cada um do seu próximo, do seu semelhante. Aleluia, Deus. Então, quando nós começamos a observar isso, nós deixamos a nossa vida de mão. Aleluia, Deus. Então, o que nós devemos fazer? Observar nós e deixar com que a vida do irmão, porque o irmão é falho. Cada um dos meus irmãos é falho. Então, cada um de vocês pode falhar em alguma coisa. E nós estamos no lugar do diabo, olhando a falha do irmão para dizer, olha, a irmã é uma pessoa bem ali. Não olham desse jeito, rapaz, o irmão, a irmã é falha. Realmente, são pessoas, mas eu creio que vai ter força e vai se levantar. Nós já vamos, às vezes, o quê? Bater palma. E não olhamos que nós somos fracos e precisamos de Cristo Jesus. Entendeu? É por isso que nós precisamos repreender. É por isso, irmão, que quando eu comecei a conhecer quem é Jesus, eu parei desse tipo de coisa. E comecei a mergulhar dentro da palavra. E entender a palavra como ela é. Aleluia, Deus. E quando a palavra é que nós precisamos ter uma vida transformada, uma vida mudada desse jeito, irmão. Aleluia, Deus. Nós vamos falar o quê? Da palavra. Nós vamos falar de ver que as obras da carne faz tudo isso nas nossas vidas. E se a obra da carne faz tudo isso nas nossas vidas, nós temos que fazer o quê? Mudar. Aleluia, Deus. Por isso que quando Pedro afundou, Jesus fez o quê? Deu a mão. E disse, levanta, homem de pequena fé. O Senhor poderia ter dito, eu sabia, Pedro, que ia afundar. Mas o ser humano, ele fica olhando para isso, né? E isso é o quê? Isso traz todo tipo de inimizade. Isso é obra totalmente da carne. Tem pessoas que ainda não morreu para a carne. O outro, irmão, é inimizade, né? Inimizade. Aleluia, Deus. Inimizade. O outro é porfia. O outro aqui é porfio. De vocês é o quê? Hã? Porfias, né? O original de porfias é o quê? Brigas. Aleluia, Deus. Isso é também obras da carne. Vamos continuar. Os outros são o quê? O outro é o quê? Depois de porfias? Emulações. Aleluia, Deus. Porfias. Aqui é o que, Pedrinho? Aqui é o que? Ciúmeiras ou ciúmes. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, aquele ciúme que se chama o ciúme doentio, né? Você pode dizer, irmão, mas a Bíblia diz que o Senhor tem ciúme de nós. Mas é o ciúme de amor, aquele ciúme de cuidar. Aquele ciúme que é o ciúme que você tem como o ciúme de um filho, ou aquele ciúme que você tem pela sua esposa. Mas aquele ciúme, que é esse ciúme doentio, que é o da carne. Que é aquele ciúme que for possível, bate ou mata. Não, eu bati por isso e por aquilo. Isso é esse ciúme aqui. Isso é o que? Obra da carne. É obra daquela pessoa, aquele homem, aquela mulher que ainda não morreu para o pecado. Isso se torna ciúmes ou ciumeiras. Aleluia. O outro é o que? O outro depois de ciúme, depois ira, né? Aleluia, Deus. E que essa aqui é a raiva, né? Que é a mesma coisa. Raiva. Aleluia, Deus. Isso também é obras da carne, obra de uma pessoa que ainda não morreu, ainda está vivinho, ainda não morreu para Cristo Jesus. Vamos correr o outro é o quê? Hã? Pelejas. Aleluia, Deus. É raiva. E aqui diz que é ambições.
pessoas que têm ambições, vamos dizer assim, não pode ver o irmão dele com nada que já quer, entendeu? Se torna a ambição. Isso é obra da pessoa que ainda não morreu. E hoje, como nós estamos falando sobre vencer a terceira morte, que é a morte da carne, nós precisamos morrer para essas obras pecaminosas que vem da onde, irmão? Lá de Adão, passou por Abraão, passou por Jó, passou por todo mundo e chegou no nosso dia. Precisamos morrer para essas obras. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E não vai dar nem para chegar no fundo, tá? Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Aí vamos ler os outros aí, vamos para nós pular para outros. Aleluia, Deus. Pode terminar. Aleluia, Deus. Heresias, pronto. Louvado seja o santo nome. Agora vamos. Isso aqui é as obras da carne. É isso aqui, o homem ainda que não morreu para a carne. É o homem que ainda está vivo, o homem que não morreu para a carne e nasceu para Cristo Jesus. Agora nós vamos para Efésios capítulo 4 e o versículo 12, o versículo 22 e o versículo 13. A irmã Aline fica em Efésios e o Pedrinho vai para Colossenses, capítulo 3 e o versículo 5. E a irmã Aline fica em Efésios. Efésios capítulo 4 e versículo 22 e o 23. Fica em Colossenses. Aleluia. Colossenses capítulo o 13 e o versículo 5. Quem achou o primeiro pode ler. E quanto ao prato passado, vós despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Aleluia, Deus. E vós renoves o espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aleluia, Deus. Então, o homem antes de morrer, aleluia, o homem antes de morrer, ele tem todas essas obras da carne. Então ele tem que, como é que ele mata isso? Aí aqui Efésios vai dizer. Portanto, abandonai o que? A velha natureza, que é o velho homem. Então, quando nós morremos, aleluia, Deus, para o pecado, nós o que? Abandonamos a velha natureza, nós morremos, o velho homem morre. Aleluia, Deus. O velho homem morre. E, portanto, abandonai a velha natureza. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Eu vou só trocar aqui a bateria aqui, que está, aleluia, Deus, descarregando. Espírito Santo de Deus. E a gente continua aqui, aleluia. Abandonar a velha natureza, né? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Nessa bateria era outra. Aleluia, Deus. Aí diz que nós temos que abandonar o velho homem. Abandonar a velha natureza de vocês, que faz com que vocês vivam uma vida de pecado e que estava sendo destruído pelos seus desejos enganosos. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Leia de novo, irmã. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vós renoves o espírito do vosso sentido. Amém? Pronto, daí. Aí agora eu vou ler o que a gente tem. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam o quê? Completamente renovado. Então, quando nós matamos o velho homem, a velha natureza, aí agora nós nascemos o quê? Uma nova criatura. A nova mente, um
Colossenses capítulo 3, versículo 5. Deus. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza e a afeição de sortenário e vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Amém? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Olha aqui, diz assim: portanto, mantenha os desejos deste mundo que agem em vocês. Isto é imoralidades sexuais, a indecência, as paixões, mas os maus desejos e as cobiças, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Aí a cobiça é um tipo de idolatria. Então isso vem da onde, irmão? Da carne. Então nós precisamos matar a carne, matar o velho homem. Então isso é a terceira morte. Não dá para nós finalizar, aleluia Deus, porque ainda tem muitos versículos que falam a respeito disso. Então é isso que nós precisamos, irmão? Matar a velha carne, a velha natureza. Por isso que Paulo diz, assim também vos considerai-vos morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Então nós morremos para o pecado e vivificamos com Cristo Jesus. Jesus venceu a primeira morte, trazendo uma comunhão por intermédio da palavra, ensinando a palavra para nós. Aí agora Jesus morre na cruz do Calvário. Mas Jesus morrendo na cruz do Calvário, ele tira tudo aquilo e ele diz: está consumado. Mas só que agora Jesus ele morre, está consumado, e agora você pega a sua cruz e segue o Senhor Jesus. Mas quando você segue o Senhor Jesus, aí você precisa matar o quê? Sua própria carne. E como foi que Jesus fez isso? Jesus não tinha pecado, mas ele fez o mesmo para servir de exemplo. Aleluia, Deus. E qual foi o exemplo, irmão? Para Jesus mostrar para nós. Foi aquela chicotada que Jesus levou, irmão. Era como se nós fizesse hoje, aleluia Deus, para nós ser libertos do pecado. Então a carne de Jesus foi chicoteada em cima, como se ela tivesse pecado. Ela não teve pecado, mas ela em cima, como se ela tivesse pecado. Então nossa carne é para ser daquele jeito no mundo espiritual, chicoteada. Para quê? Para ser glorificada com Cristo Jesus. Aleluia, Deus. É por isso que você vê Jesus sendo chicoteado. E a nossa carne, irmão, ela é tão perversa, o homem se tornou tão perversa, a nossa carne tão perversa, que quando viu um homem, que a carne dele não tinha essas obras, que era a carne de Jesus, ela diz: vamos ter que matar esse homem. Entendeu? É por isso que ainda hoje, quando você começa a andar de acordo com a palavra, começa a se levantar pessoas. Aí você não entende, aí você quer entrar na carne, você quer tudo aquilo, por quê? Porque o homem também lá atrás fez isso com Jesus. Aí hoje, quando você começa a querer entrar dentro da palavra, a carne que ainda não morreu, aleluia Deus, ela se torna inimiga da palavra de Deus. Então, irmão, essa é a terceira morte. Essa terceira morte, nós temos o que morrer para estas obras. E quando nós morremos para essas obras, irmão, automaticamente, desculpa lhe dizer, mas você vai ganhar em mim, viu? Meu Deus, agora que vamos louvar aqui diante do teu altar, aleluia Deus. Então essa noite, que a igreja do Senhor Jesus, os irmãos que vão ouvir no YouTube, Instagram, Facebook, etc., aleluia Deus, venha morrer essa noite, aleluia Deus. Não sei quantos vão ouvir essa pregação, mas muitos venham morrer, matar sua própria natureza, sua própria carne, aleluia Deus. E diz mais, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Diz mais, aleluia Deus, Espírito Santo de Deus, oh Deus. Diz mais ainda, assim também vós considerais morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. E o 12 diz, não reine, portanto, o pecado
de maneira que obedeceis às suas paixões. Então, ou seja, irmão, você tem que morrer para o pecado. E outra coisa, o seu corpo não tem que o quê? Desejar, reinar pelas coisas carnal, as paixões e etc. Aleluia, Deus. E o que é que nós devemos amar, irmão? A Bíblia diz amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então isso é morrer para as coisas terrenas e renascer para Cristo Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus, ele fez, irmão, morreu na cruz do Calvário. Agora é essa. Irmão, não tem força não. Peça o Espírito Santo. Espírito Santo me ajuda. Aleluia, Deus. Vencer essas obras da carne. Aleluia, Deus. Eu todo santo dia peço ao Senhor para que Ele venha me ajudar a vencer todos os desejos da carne. Se você rasgar o céu. Aleluia, Deus. Aqui está no fundo musical. Aleluia, Deus. O Espírito Santo de Deus descansar aqui para ti aqui, ó. Aleluia, Deus. Se eu me humilhar. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus é. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então essa noite, irmão, só adora o Senhor Jesus. Glória a Deus. E deixa que o Senhor te toque. Aleluia, Deus. E que a partir de hoje nós venhamos morrer a velha natureza, o velho desejo. Aleluia, Deus. Não é fácil, mas também não é difícil, porque nós temos um Pai. Nós temos um Pai. E esse é quem? O nosso Senhor e Salvador Jesus. Que Ele morreu naquela cruz. Nesse lugar. Então, é só nós se humilhar na presença dEle e deixar com que Ele nos toque, nos envolva. Espírito Santo de Deus, adora Ele nessa noite. Vou me entregar. Se entregue essa noite no altar de Cristo Jesus. Se entregue totalmente a Ele. Aleluia, Deus. Para que Ele venha te tocar. Para que Ele venha trazer a essência do céu na sua vida, na sua natureza, nos seus corações. Eu posso. Então só em Jesus nós podemos entrar na dimensão de glória. Só em Cristo Jesus nós podemos entender o sobrenatural. Diante do teu altar, sacrificar. Você que souber louvar o nome dele, você que souber adorar ele nessa noite. Então essa noite o Senhor agora nos ensina a se humilhar na tua presença, para que nós venhamos entender como maravilhoso a tua presença. Eu glorifico o teu santo nome, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, agora nessa noite. Nesse lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. Abre teu toque, abre os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida seja mais te conhecer. Obrigado, Senhor Jesus. Fonte minha Espírito Santo de Deus, Pai. Espírito Santo de Deus. Essa noite,
abra o seu coração, o seu entendimento para receber algo novo. A minha força. Porque a ponte vem do Senhor Jesus. A nossa ponte é quem é o Senhor Jesus. Então essa noite receba uma nova unção. Essa noite seja renovada. Essa noite seja restaurada. Essa noite seja morto. Todo teu desejo, todos os teus anseios seja morto essa noite. No poder que é no nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, seja diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar e cuidará de teu ouvido. Adora Ele, porque Ele está aqui essa noite, Ele quer fazer algo novo. Senhor Jesus, obrigado, Senhor Jesus, porque tu és a minha herança, tu és meu refúgio, tu és minha fortaleza, tu és meu socorro. Ah, Deus, tu és meu socorro, tu és meu socorro. Volta, pode voltar, aleluia, Deus. Vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar. Ele está aqui essa noite, igreja. Abre seus olhos espiritual, aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus. Meu Deus, tu és poderoso. Ah, Deus, obrigado, Pai. Ah, Pai, obrigado, Pai. Espírito Santo de Deus. Ah, Pai, nessa noite, Pai. Ah, Pai, tu me mostra algo sobrenatural nesse lugar, Pai. Ah, Pai, tu me mostra, Senhor Deus, meu Pai. Ah, Deus Santo, Deus, Pai, cada cadeira dessa, Pai. Ah, Deus Santo, Deus amado, com a pessoa, Pai. Ah, Pai, o Senhor mostra, Senhor Deus, Pai, tu mostra. Oh, Pai, aquilo que o Senhor, Pai, falou alguns anos atrás, Pai. Ah, Pai, o Senhor mostra, Senhor Deus, meu Pai, as provisões que o Senhor me mostrou há alguns anos, Pai. O Senhor mostra, Pai, se descortinando, Senhor da glória. Ah, Espírito Santo de Deus, Pai. Tu sabes que eu não queria, Pai. Pai, mas o Senhor mostra, Senhor Deus, meu Pai. Ah, Pai, eu dirigi o carro, Pai. Pai, o Senhor mostra, Senhor Deus, Pai, coisas grandiosas. Pai, o Senhor mostra, Pai, pessoas, Pai, subindo em dimensões espiritual, Pai, sendo abençoado financeiramente, Pai. Pai, o Senhor mostra, Pai, pessoas, Senhor Deus, meu Pai, sendo curado, Pai, de ansiedade e depressão. O Senhor mostra, Senhor Deus, meu Pai, pessoas sendo curadas do câncer. O Senhor mostra, Senhor Deus, meu Pai, pessoas, Pai, desenganadas dos médicos, sendo curadas do poder que é no nome do Senhor Jesus. Então essa noite, Pai, venha nos fortificar, nestas obras da carne, para que tudo isso, Pai, venha ser manifesto nas nossas vidas. Ah, Pai, o Senhor mostra, Pai, obra de feitiçaria sendo desfeita. O Senhor mostra, Senhor Deus, meu Pai, palavra lançada sobre as nossas vidas, seja, Pai, desfeita no poder que é no nome do Senhor Jesus. Ah, Pai, o Senhor nos mostra também, Pai, os ministérios dos anjos, Pai, operam nesse lugar. Ah, Deus. O teu toque, o teu toque, Senhor. O Senhor mostra, Pai, o Senhor tocando em pessoas, Pai. Ah, Pai, o Senhor mostra, Pai. O Senhor mostra, Pai, teu agir tão grande nesse lugar, Pai. O Senhor tocando em pessoas, Pai. E pessoas sendo queimadas pelo
Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado. Obrigado, Senhor. Pai, eu me alegro, porque a minha fonte, eu vejo, Pai, a colheita, Pai. Eu sei que esse ano de 2016 vai ser difícil, Pai, mas vai ser um ano de colheita, vai ser um ano de colheita. E eu profetizo ano de colheita, ano de colheita, ano de colheita, ano de colheita nesse ano de 2026. Minha herança é teu amor. A tua fonte, igreja. Se a tua fonte é o Senhor Jesus, dá um grado de glória. Exalta Ele nessa noite. Decalabastuia darabaiaste. Perioxo e andaia, soiandai. Minha colheita é teu amor. Minha herança é teu Obrigado, Senhor Jesus, obrigado por esta noite. Leva o teu filho com segurança para casa, Senhor Deus e Pai. Pai, que tudo seja para tua honra, seja para tua glória. Pai, Deus Santo, Deus amado, então nos fortalece, Pai, nos dá força. Nos dá uma semana abençoada, uma semana reparadora, Senhor Deus, meu Pai. Pai, tudo que foi falado essa noite, Pai, que nós vamos botar em prática. Pai, e que a partir dessa semana, Pai, as coisas começam a se romper em nossas vidas. Pai, que essas obras da carne, Pai, venham sair das nossas vidas, Pai, que a partir de hoje, Pai, nós venhamos sair mortos para essas obras. Pai, quando nós morrer com essas obras, Pai, Pai, eu profetizo essa noite na tua igreja, Pai. Pai, eu profetizo essa noite na tua igreja, Pai. Quando nós morrer com essas obras, Pai, o Senhor vai trazer, Pai, finanças. O Senhor vai trazer restauração, Pai. Pai, tudo que está travado, as portas estão fechadas, Pai. Eu profetizo essa noite, Pai, que vai ser aberta no poder que há no nome do Senhor Jesus. Ah, Pai, eu profetizo essa noite as portas abertas, Pai. Eu profetizo essa noite, Senhor da glória. Tudo que foi rompido, Pai, eu profetizo essa noite, Pai, que vai ser destravado, Senhor da glória. Espírito Santo da verdade, Espírito Santo de Deus, Pai. Pai, eu profetizo essa noite, Pai, as palavras que foram lançadas, Pai, que nós não ia conseguir, Pai. Pai, as palavras que foram lançadas dele, mesmo quando nós éramos meninos, Pai. Quando nós éramos crianças, que disseram que nós não ia conseguir, Pai. Eu anulo toda a palavra lançada lá, Senhor, do nosso passado. Pai, eu quebro hoje no tribunal de Cristo, Pai. Ah, Espírito Santo de Deus. Pai, as palavras que foram lançadas, que nós não ia ser ninguém. Pai, as palavras que foram lançadas, que nós não ia ter um bom casamento. Eu anulo agora no poder que há no nome do Senhor Jesus, Pai. Pai, as palavras que foram lançadas, Pai, pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelos nossos parentes, aqueles que têm autoridade sobre a nossa vida, eu anulo essa noite no poder que há no nome do Espírito Santo. Eu anulo no mundo espiritual. Aleluia, Deus. Pai, essa noite eu anulo, Pai, toda a palavra que foi lançada sobre a minha vida, sobre a vida da igreja, Pai, por pastores, Pai, por líderes, Senhor Deus, meu Pai. Pai, líderes que não deram bênçãos espirituais, pastores que não abençoaram, pastores que disseram que não ia conseguir, aleluia, Deus, pastores que disseram que os teus filhos, se saem de lá, não ia conseguir. Eu anulo essas palavras essa noite. Eu anulo essas palavras essa noite. Aleluia, Deus. Pai, toda palavra que foi lançada, Pai, sobre a finança, as minhas finanças, sobre a finança da igreja, eu anulo essa noite. Eu anulo essa noite. Eu anulo essa noite. Porque o ouro e a prata é do nosso Senhor Jesus. E essa noite, Pai, tudo que eu pegar, todo o meu salário que chegar na minha mão, Pai, Pai, essa noite me ensina, Pai, a usar ele. Me ensina a prosperar com ele. Assim também eu libero para a tua igreja, Pai. Todo salário, Pai. Pai, o Bolsa Família que chegar na mão de cada um, Pai. Das irmãs que chegaram hoje aqui, Pai. Dessas irmãs que chegaram aqui, que recebem algum benefício. Que recebem qual, Pai? A Senhor da glória. Pai Santo da Maria, essa noite eu vou liberar, Pai. Que o que elas pegaram, Senhor Deus, meu Pai, seja, Pai, próspero, Senhor Deus, Pai. Pai, que é para aqui, Pai. As pessoas vêm entender, Senhor Deus, meu Pai, que o Senhor liberou
E tudo que eles pegar, Pai, porque Deus é o ouro e a prata, Pai. E essa noite, que os teus filhos venham morrer para a sobra da carne, Pai. Para que tudo que eles pegar, Pai, venha ser próspero. Espírito Santo de Deus, Pai, mesmo que seja pouco, Pai. Pai, mesmo que eles venham ganhar menos do que os outros, Pai. Ah, Senhor Deus, meu Pai, mas o Senhor, Pai, vai prosperar, porque a tua palavra diz: se nós for fiel um pouco, no mundo o Senhor nos colocará, Pai. Assim como o Senhor, Pai, fez, Senhor Deus, meu Pai, com Jacó, Pai. Mesmo, Pai, nos momentos de dificuldade, Pai, mas o Senhor abençoou e prosperou ele, Pai. Ô Senhor da glória, Espírito Santo de Deus, então nos leva para casa com segurança, Pai. Ah, Deus Santo e Deus amado. E cada irmão, Pai, cada irmão que ofertar, Senhor Deus, meu Pai, e que dizimar, Senhor Deus, meu Pai, que seja abençoado, seja próspero, Senhor Deus, Pai. Espírito Santo de Deus, Pai, porque eles não estão dando para o pastor, eles estão dando para a tua obra, Pai. Eles estão dando, Pai, para o proveito da tua obra, Pai. Pai, toda língua, Senhor Deus, meu Pai, lançada sobre os teus filhos e sobre as tuas filhas, eu quebro agora no poder que há no nome do Senhor Jesus, Pai. E esse espírito maligno, Pai, essas palavras contrárias que têm se levantado, Pai, sobre, Pai, as ofertas, sobre os dízimos, Senhor da glória, Pai, eu anulo agora, eu quebro agora no poder que há no nome do Senhor Jesus, Pai. Ó Deus Santo e Deus amado, porque tudo é para a tua honra e para a tua glória, Pai. Senhor, essas coisas que eu te peço, te agradeço, Pai, no nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Louvado seja o santo nome do Senhor. Levante os seus mãos para receber as bênçãos apostólicas. O tempo corre tão ligeiro. Aleluia, Deus. Pode fechar aí. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E que o Senhor me abençoe.